Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens com o tema O Deus das Escrituras, que diz respeito às formas de como Deus se revela para o seu povo. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Queridos, nós estamos dando continuidade, então, à série Deus das Escrituras. E hoje nós vamos conhecer o melhor como Deus, o Pai. Portanto, o tema da nossa mensagem de hoje é Abba. Deus é Pai. Para o nosso conhecimento, a palavra Abba, ela vem do aramaico. E ela significa o Pai, ou meu Pai. Era uma maneira como Jesus se referia. Então, em algumas versões bíblicas, em algumas passagens, nós vamos encontrar Jesus se referindo a Deus como o Abba, o Pai, o meu Pai, para o nosso conhecimento, amém? Abram suas Bíblias em Efésios 3. Efésios 3:14. Quem achou pode se colocar de pé para que possamos fazer a leitura. Efésios 3:14, vamos ler apenas 2 versículos, que diz assim: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Pai, aqui é a tua palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que liberta, palavra que cura, e que esta noite ela possa ser renovada aos nossos corações, Deus. Fala com a tua igreja, Pai. Fala com cada um no mais íntimo, Senhor. Pois nós cremos que só a tua palavra tem este poder. Espírito Santo amado, seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Oh Deus, nós ansiamos pela tua presença. Que o Senhor possa também me usar aqui neste momento como um instrumento, Deus, para falar, Pai. Importa, Pai, que tu cresças neste altar e que eu diminua, Senhor. Fala, Senhor. Fala comigo e fala com a tua igreja. É isto que eu te peço essa noite. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Esta passagem que acabamos de ler, ela se trata de uma carta à igreja de Efésios. O apóstolo Paulo escreveu esta carta quando estava preso em Roma. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu as cartas mais lindas quando esteve aquele momento. E particularmente, essa é uma das mais lindas de todas. E essa carta, ela é justamente uma carta que fala de doutrina e exortação àquela igreja. E esses 2 versículos que nós acabamos de ler, se trata de uma oração. Uma oração que Paulo estava fazendo naquele momento. Paulo orava para que nós fôssemos fortalecidos pelo Espírito do homem interior. Mas o que me chamou muito a atenção, diante desses 2 versículos que nós acabamos de ler, foi a maneira com que Paulo aborda, a maneira com que Paulo fala. Ele dá uma ênfase a Deus no Novo Testamento, quando ele diz, diante do Pai. Ele dá uma ênfase diferenciada, o qual, no Antigo Testamento, não se via. Então, no Antigo Testamento, nós víamos, tinha ali uma visão de um Deus grande,
um Deus poderoso, um Deus que podia todas as coisas, o Deus da provisão, o Deus do impossível, mas não tão próximo, não tão íntimo, não tão perto, não tão pessoal. E aí Jesus vem com uns ensinamentos revolucionários ao apresentar Deus como Pai. Então Jesus vem ensinando os seus discípulos que Deus também era Pai. E em determinados momentos, ele ensina até seus discípulos, no momento da oração modelo, quando ele faz a oração modelo, ele está ensinando ali para os seus discípulos. Ele fala como orar. Ele começa a oração: Pai nosso, que estás no céu. Em momentos de angústia, Jesus está orando sozinho. Ele está ali no jardim e ele fala: Pai, afaste de mim este cálice. Outro momento também muito marcante é quando ele está na cruz. Ele ergue os olhos para o céu e ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, a todo momento, nós vemos um Jesus ensinando que Deus é Pai. E quando Jesus ele traz essa abordagem, ele está determinando um padrão de ensino. Não somente no seu ministério, mas também ensinando os seus discípulos, apresentando essa visão da paternidade de Deus. Queridos, conhecer a respeito da paternidade de Deus é essencial para nós. E é um assunto muito amplo. É muita coisa para ser abordada. Algo que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre a paternidade. São muitos pontos. Mas nós temos um tempo limitado, é pouco tempo. Então, dentro desse tempo, eu trago ao coração dos irmãos hoje 4 pontos. 4 pontos que vai nos dar um panorama sobre alguns aspectos da visão dessa paternidade de Deus. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: Deus é Pai? Amém. Primeiro ponto: quem são os filhos de Deus? Se Deus é Pai, quem são os filhos de Deus? Vamos ler João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Próximo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós entendemos aqui, fica muito claro que nem todos somos filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas. Quando nós vamos para Gênesis, né, que todo mundo conhece, fez a lição de casa, nós vamos ver lá, nós vamos ler que Deus criou o mundo e criou ao homem como a sua imagem e semelhança. Não foi isso? Agora abra comigo, Cris, por gentileza, Lucas 3:38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão. Adão, filho de Deus. Obviamente que quando Deus criou Adão, a paternidade estava ligada ao homem. Nós observamos neste texto, esse texto ele vai falar da genealogia de Jesus. Ele vai destacando quem é quem até chegar em Adão. E quando chega em Adão, a Bíblia afirma que ele foi estabelecido por Deus no momento da criação. Mas essa filiação, ela foi rompida. Ela foi rompida devido ao pecado. Romanos 5:12 vai dizer assim. Pode colocar. Romanos 5:12 fala assim, que por meio de um só homem, a Bíblia está se referindo a Adão,
entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte. A morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Quando a gente lê lá em João 3,16, vai falar que Deus enviou ao mundo seu único filho. Seu filho unigênito. Então ele criou Adão e estabeleceu ali Adão como filho. O pecado entra e ali se rompe a paternidade, o laço de paternidade. E aí nós podemos confirmar quando Deus envia o seu único filho, ou seja, não tinha nenhum outro filho sobre esta terra antes de Jesus. Ele enviou o seu único filho. Em Romanos 8:29, vai dizer que Jesus veio para ser o primogênito. Coloca para mim. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então isso aqui fica claro, que Jesus veio para mudar essa história. Jesus veio para resgatar essa paternidade. Ele entra como filho único, mas não permanece como filho único. Ao morrer por nós, ele nos dá o direito, o que a Bíblia diz, de adoção de filhos. Que coisa maravilhosa. Ele nos dá o direito de sermos regenerados, do novo nascimento. E isso permite que eu e você pudéssemos ser chamados de filho novamente. Você pode dar um glória a Deus? Aleluias. Então, meus queridos, crendo em Jesus, somos legitimados à família de Deus. Podemos ser chamados de seus filhos. Você crê, meu irmão? Então você é filho. Você crê, você é filho. Segundo ponto. O pai transmite a natureza para os filhos. Entendemos que não é qualquer um que é filho de Deus. Agora nós precisamos entender o que acontece quando nós nos transformamos filhos de Deus. Voltando ao versículo inicial, quando Paulo diz: me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Paulo aqui, ele não está nesta oração somente invocando o nome de Deus na oração. Não é somente sobre invocar o nome de Deus. Mas ele está dizendo que somos filhos, que fomos inseridos dentro dessa família. E nós precisamos entender que Deus quer transmitir a natureza dele aos seus filhos. Quando um bebê nasce, ele traz uma carga genética, não é? Que qualquer exame de DNA pode comprovar. Essa carga genética, ela traz algumas características, algumas semelhanças do bebê com os pais. Então, se você mesmo se olhar, você vai ver que tem semelhança dos seus pais. Você vai dizer que, o meu nariz é do papai, mas a minha boca é da minha mãe. O meu pé é do meu papai, mas a minha mão é da mãe. Se você olhar os seus filhos também, quem tem filho, você vai olhar que ele também tem semelhanças com você. Aí você vai dizer, o cabelo é da mamãe, mas o pezinho é do papai. E existe essas semelhanças, não é? Isso é a carga genética que é recebida do pai e da mãe. Agora, falando da questão de Deus, precisamos entender que nós também recebemos este DNA no momento que fomos transformados filhos de Deus. Coloca para mim, por favor, Cris, 1 Pedro 1:23. Pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A Bíblia diz que nós fomos regenerados ao nascer de novo. Nascemos de uma semente que é incorruptível. Essa semente não é corruptível.
E ali está este DNA de Deus, que nos dá uma nova chance, uma oportunidade de uma nova vida, de novos hábitos, de mudança de vida, de atitudes. E nós, como filhos, precisamos alimentar e cultivar essa natureza que já nos foi implantada naquele momento. Mas Paulo, ele fala de um dilema muito grande. Ele diz lá em Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Próximo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas nós sabemos que passamos por lutas, é difícil. É difícil manter essa natureza. E o próprio Paulo aqui diz, em Romanos, é uma luta diária. Nós vivemos essa luta diária. Mas o que você e eu precisamos entender, nós precisamos entender que para vivermos uma vida de vitória e crescimento espiritual, é nos deixar ser dominados pela natureza de Deus. É desejo de Deus que os seus filhos se pareçam com Ele. Em Efésios 5:1 diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Deus quer que seus filhos sejam parecidos com Ele. Essa é a natureza. Essa natureza precisa se resplandecer. E existem muitos trechos na Bíblia que Jesus fala dessa forma. Eu reproduzo tudo aquilo que eu vejo no Pai. Jesus também diz assim: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Ele também fala: quem vê a mim, vê ao Pai. É essa a natureza. É essa a natureza de Deus. Se entendermos que na natureza de Deus não há pecado, então nós não devemos pecar. Porque o desejo de Deus para esta família é que seus filhos manifestem a sua natureza sobre essa terra. Nós precisamos manifestar a natureza de Deus sobre essa terra. É isso que tem que predominar em nós. É por isso que nós temos que lutar sim todos os dias. Terceiro ponto. Como filhos, somos herdeiros. Lá em Mateus 5:45, diz que Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Ele também faz chover sobre os justos e os injustos. Então tem coisas que é para todos. Tem coisas que Deus permite que todos vivam. Mas tem coisas que só estão disponíveis para quem é filho. Há uma herança para você. E você tem o direito dessa herança. Mateus 15. Mateus 15:21 vai dizer assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhes: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Eu vejo até uma afirmação dura de Jesus para com esta mulher. Você não sente que é uma afirmação até dura? Mas ela não desiste, não é? Ela se prostra diante dele e pede socorro a ele. E Jesus, ele fala o que para ela? Jesus havia dito que ele havia sido enviado primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher era uma gentia. Ela era uma cananeia. Ela não fazia parte do povo escolhido. Não fazia parte do povo escolhido de Deus. Mas essa mulher, ela implora. E Jesus diz: Eu não posso tomar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer para essa mulher é: olha, a sua posição na casa é diferente da deles. Ainda que você frequente a casa, que você seja bem-vinda e aceita, você não faz parte da família. Sabe por que Jesus faz isso? Fala isso? Vocês sabem por que Jesus fala isso para ela? Porque filho tem uma posição diferenciada na casa. A posição do filho é diferente, meus amados. Ele fala: eu não posso tirar o que é dos filhos e entregar para você. Ele está dizendo para ela: a posição do filho é diferenciada. Mas essa mulher, ela era insistente. E ela tinha fé. E aí o que ela fala no versículo 27? Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Aí Jesus fala: grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé. Agora imagine você, se pegando migalhas, esta mulher já teve o seu milagre. Se pegando migalhas, ela já recebeu cura e libertação para a sua casa, porque a sua filha foi curada. Agora imagine o que te espera como filho de Deus. Você tem noção do que Ele tem para você? Deus não te fez apenas para viver de migalhas. Ele quer que você sente a mesa, em um lugar de honra. É ali que é o lugar do filho. Não é viver das migalhas. Meus queridos, tem uma outra parte muito linda que fala da herança. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Coloca para mim, Cris, 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se ser herdeiro de Deus é bom, não é bom? Fala, não é bom? Vocês acham bom ser herdeiros de Deus? Agora, imagine você ser co-herdeiro com Jesus. Co-herdeiro com Jesus é maravilhoso. Você sabe por quê? A palavra co-herdeiro, ela significa herdeiro juntamente com. Isso significa que Jesus te deu o direito de desfrutar desta herança junto com Ele. Ele te colocou no mesmo nível de direito desta herança. Ele fez isso por você. Ele fez isso por você, meu irmão. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele mais uma vez: Deus é Pai. E
E o quarto ponto diz assim: o pai ama seus filhos. Olha mais uma vez aí, olha de um lado e depois olha do outro e fala: o pai ama os filhos. Ele ama. Mas a verdade é que nós precisamos de uma revelação desse amor. Porque a nossa mente humana, ela não tem capacidade de entender este amor. Nós como seres humanos somos limitados. Nós não conseguimos entender. Paulo diz que é um amor que excede todo o entendimento. Paulo também ora para que nós possamos entender a largura, a dimensão, o comprimento, a profundidade e a altura desse amor. Ele está falando de todas as dimensões do amor de Deus. Você consegue compreender o tamanho desse amor por você, meu irmão? Romanos 8:32 diz que Deus não poupou nem o seu filho. Olha o que está escrito. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não poupou nem o seu próprio filho. Meu irmão, você consegue entender até que ponto Deus nos amou para entregar o que Ele tinha de melhor por você? Ei, meu irmão, desfrute desse amor. Esse amor é teu. O grande problema é que nós costumamos comparar o amor de Deus com sentimentos que temos dos nossos pais, do nosso pai terreno. Nós ainda temos essa dificuldade. Eu não fui criada por pai. Eu não conheço meu pai. Não conheço a cara dele. O meu pai, ele me abandonou quando eu ainda era um bebê. Um bebê. Então eu não conheci ele. Eu cresci sem ele. E quando eu cresci, que eu fiquei sabendo da história, existia um sentimento de rejeição dentro de mim. De um homem que abandonou um bebê indefeso. Então isso foi muito difícil para mim, porque conforme eu fui crescendo, em alguns pontos, algumas épocas da minha vida, isso se agravava mais, porque eu sentia a falta dele. Eu senti quando criança, senti quando adolescente, senti quando adulta. Então quando eu colocava alguns projetos e esses projetos sobre a minha vida não davam certo, eu culpava ele. Porque eu falava assim: e se eu tivesse ele aqui? Ele talvez me ajudaria, me aconselharia, me daria uma direção. E isso me gerava uma grande frustração. Uma grande frustração. Porque eu não tinha esse pai. E quando Jesus me encontrou, eu comecei a conhecer Deus. Então eu tive muita facilidade de conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que me vê, o Deus da provisão. Eu conheci esse Deus de todas as formas, com muita facilidade. Mas quando eu fui conhecer Deus como Pai, aí eu pensei: mas pai? Como assim pai? O que é um pai? Deus, eu te amo. Eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor está acima de todos, que o Senhor me criou. Mas como pai, é difícil. Se
tudo que eu conhecia como pais, todo sentimento que eu tinha era um sentimento de rejeição e de abandono. Como que eu ia juntar essas coisas e superar isso? Mas eu me permiti. Eu precisava viver isso. Eu falava, eu preciso conhecer. Então, meus queridos, não foi rápido este processo. Ele foi por longo tempo. Então eu fui ministrada semana após semana. E o Espírito Santo ali, ao meu lado, me conduzindo. O Espírito Santo ali me convencendo. Foi quando, em um determinado momento, talvez eu já tinha lido este salmo umas 300 vezes. Mas teve um dia que o Salmos 27, verso 10, que diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Naquele momento eu entendi que o amor de Deus estava acima de tudo. O amor do Pai. Eu entendi que Ele não era somente o meu Pai, mas o Pai do meu Pai também. Este salmo entrou como uma flecha no meu coração, destruindo tudo que podia impedir o sentimento, essa aproximação de eu e Deus como Pai. Naquele momento eu senti uma libertação. Foi algo tremendo. Queridos, nossos pais, eles não são perfeitos. Assim como nós também não somos perfeitos. Mas eles também são filhos. E também são perdoados se quiserem ser perdoados pelos seus erros. Não é? Só que esta noite eu quero te encorajar a esquecer todo o conceito que você tem de amor, de pai. Este conceito que você tem até hoje. Esquece. Não compare este amor, o amor do Deus Abba, com o amor do seu pai terreno. Não compare. O louvor já pode subir, por favor. Talvez você não consiga se enxergar como filho, porque você teve uma relação difícil com o seu pai. Algo que te machucou. Talvez a referência que você tem do seu pai é uma referência de abandono. É uma referência de rejeição. Ou talvez o sentimento é um sentimento ruim. Um sentimento de maus tratos. Você se sente machucado por conta da criação. Mas, meus queridos, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. O Abba, ele é diferente de todo o parâmetro de amor que você já conheceu. E hoje ele deseja que você faça parte dessa família e sente-se à mesa com ele. Desfrute do benefício de ser filho amado dele. Desfrute desse benefício. Eu quero te desafiar essa noite a se colocar na posição de filho. Filho amado. Eu quero te desafiar esta noite a assumir essa natureza que está dentro de você. A natureza que Ele te colocou. Eu quero te desafiar a tomar posse da tua herança. Se você que deseja desfrutar dessa posição de filho, você deseja, fique de pé, meus irmãos. Vamos orar.